Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção, porque hoje o ensinamento vai ser valioso e importantíssimo, de suma importância para o decorrer desse ano de 2026. Veja o tema da nossa mensagem. Seja quem você nasceu para ser. Com o decorrer do tempo, infelizmente, o ser humano vai perdendo a sua essência, vai perdendo a sua identidade. Veja, se o tema é seja o que você nasceu para ser, claro que nós vamos falar sobre identidade. A essência do ser humano vem de quem? Vem de Deus. O ser humano nasce inocente, tem as suas habilidades, as suas aptidões, mas como falamos, no decorrer do tempo, o ser humano foi perdendo isso. Com Adão e Eva, quando eles desobedeceram, erraram, pecaram contra Deus, foi se criando um ciclo de cada vez mais o ser humano se afastar de Deus, cada vez mais o ser humano perder a sua essência. Se a essência do ser humano vem de Deus e o ser humano se afastou de Deus, é claro que essa identidade vai ser prejudicada. Vamos entrar aqui dentro do texto sagrado para nós aprendermos mais. Vamos lá no início, em Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, vamos ver só esse verso. E ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, que passeava no jardim pela viração do dia. E se esconderam, ou seja, fugiram, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui nós separamos esse versículo porque tem duas coisas que vai trazer e agregar para nós ensinamentos valiosos. A primeira parte diz que na viração do dia ali, o próprio Deus foi ao encontro de Adão e Eva, ou seja, esse encontro diário, essa comunhão diária, porque o ser humano veio de Deus, Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou no nariz do ser humano, nas narinas humanas. E essa essência que vem de Deus entrou dentro do ser humano e animou ele. Aí o ser humano, ele tinha essa comunhão diária com Deus, mas logo após errarem, desobedecerem a Deus, veja a atitude deles. E se esconderam. Essa frase aqui, que diz se esconder, significa fugir. Ninguém pode se esconder de Deus. Mas o que eles fizeram? Fugiram de Deus. Não quiseram mais estar ali em comunhão com Deus. E como falamos, por essa atitude de desobedecer, de errar, de quebrar a aliança com Deus, porque Deus disse, não comereis do fruto da árvore do conhecimento. Era só isso. Mas eles desobedeceram. O pecado aqui em si está em acordo com o quê? Com a desobediência. Então assim, essa foi a primeira atitude de se afastar de quem? De Deus. E dessa maneira perderam a essência. Deus disse, se vocês comerem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês vão morrer. E essa característica de morte significa isso, a perda da essência, a perda ali da identidade do ser humano. Vamos ver aqui o que significa identidade. Identidade é fácil o significado. É algo que identifica alguma coisa, que individualiza alguma coisa. O ser humano nessa terra, ele é totalmente único. Vocês estão entendendo? É diferente de todos os animais, porque a sua identidade veio de quem? De Deus. A sua essência veio de quem? De Deus. Mas o ser humano foi se corrompendo, se afastou de Deus, desobedeceu, foi se corrompendo, foi se contaminando, e nós vemos tanto a perda dessa identidade. Ódio, matanças, roubo, inimizades, tantas coisas ruins, se formos aqui listar, são tantas coisas, infidelidade, traição, amargura, inveja, veja tantas coisas ruins que contaminou, podemos dizer assim, que contaminou o ser humano, e contaminando o ser humano vai fazendo eles perder essa identidade. Veja, principalmente os adolescentes, eles buscam sempre referências de famosos, referência de pessoas, enfim, referências de antigos. Muitas pessoas se espelham em pessoas antigas. Entenda, a nossa referência tem que ser unicamente quem? O próprio Deus, através do quê? Da fé em Jesus Cristo. Nós vimos aqui como o ser humano perdeu a essência, vai perdendo a identidade. Mas agora nós vamos ver como que de fato nós somos originais, essa é a palavra. Como que de fato eu vou viver como Deus quer que eu viva, eu venha ser o que de fato eu tenho que ser. Não ficar sem propósito de vida, não vivendo por viver, como diz muitas pessoas aí, deixa a vida me levar. A pessoa não tem propósito de vida, a pessoa não tem perspectiva de vida, a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo nessa terra. Veja como a perda da identidade, a perda da essência faz a pessoa ficar vivendo por viver apenas um dia após o outro. Se você colocar dentro de você
que vai viver pela fé, que vai se aproximar de Deus, que vai voltar a ter comunhão com Deus, que vai se esforçar na sua área espiritual, com toda certeza você vai viver uma vida abundante nessa terra, mas sobretudo você estará caminhando em direção à vida eterna, porque como falamos, seja quem você nasceu para ser. Como estamos falando sobre identidade, a essência do ser humano é eterna. Então a pessoa que vive apenas por coisas passageiras nessa terra, ela não está vivendo de fato como deveria viver, ela não está sendo quem ela deveria ser, quem ela nasceu para ser. O ser humano é um ser espiritual, um ser eterno, então mais do que propósitos passageiros, mais do que objetivos e metas passageiras, tem que ser as metas e o objetivo eterno, que é o reino dos céus. Então, aqui na primeira parte nós vimos como o ser humano perdeu a sua identidade. Por causa do pecado, do erro, foi se afundando cada vez mais, foi se distorcendo a sua identidade cada vez mais. Mas, pela fé em Jesus Cristo, aí nós vamos entrar no segundo ponto, que é o cerne do assunto. O título é, nós temos que viver como nós nascemos para ver, nós temos que ser aquilo que nós nascemos para ser. E aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, relata algo muito importante para nós. Veja o que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para explicar e ensinar à igreja. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Você, eu, o ser humano nasceu para ser filho de Deus, para ter comunhão com Deus, para ter parceria com Deus, para ter intimidade com Deus. Veja o exemplo, está falando que nós, que pela fé vivemos pela fé, somos filhos de Deus. A comunhão de um filho com o pai é muito íntima, claro, como falamos, por causa do pecado, muitas coisas vão se deturbando, o ser humano perde a sua identidade, a sua essência, aí na família ali, na imagem da família, muitos pais não falam com filhos, filhos não falam com pai, mas o início, um projeto que foi deturbado por causa da desobediência humana, é algo muito íntimo, um relacionamento muito íntimo entre o pai e o filho, e é essa imagem que traz para nós, a palavra de Deus. O ser humano nasceu para ser filho de Deus, então não aceite viver afastado de Deus. Talvez você estava distante, se afastou, ou sequer nem ainda tinha estabelecido um relacionamento com Ele. Faça esse propósito, tenha esse propósito mais do que todos os outros nesse seu ano que está apenas se iniciando, de viver com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ser um só com Deus. E como falamos aqui, o próprio texto sagrado já exemplifica, é pela fé em Jesus Cristo. Tem que fazer do Senhor Jesus o único Senhor e Salvador de sua vida. Tem que fazer de Jesus Cristo o que domina, o que governa a sua vida. Você tem que pegar essa vida, a sua vida, ainda que esteja bagunçada, ainda que esteja embolada, cheia de problema, pega essa vida e dá para Jesus Cristo. Deixa Ele reinar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele ser Senhor da sua vida e Ele vai transformar ela totalmente. Talvez você até aqui neste exato momento deu tantas cabeçadas, tanto murro em ponta de faca. Veja o que o Espírito Santo está te passando. Veja a direção que você está ouvindo agora. Venha viver de fato aquilo que você nasceu para viver. Venha ser de fato aquilo que você nasceu para ser, vivendo uma vida abundante aqui nessa terra, conectado com Deus através do Espírito Santo. E pela fé em Jesus Cristo, tudo isso acontece. E mais do que isso, você estará caminhando em direção à vida eterna. Todos que manifestarem a fé em Jesus Cristo serão filhos de Deus, viverão o verdadeiro propósito de vida nessa terra, terão de volta a sua verdadeira identidade que foi corrompida pelo pecado. Entenda, Deus nos chama para viver essa vida assim, de comunhão com Ele, vivendo em santidade. Não é perfeição, é separação. Então não é que você vai ser perfeito nessa terra, mas você vai ser separado. Dia após dia o Espírito Santo vai trabalhando em você, você vai melhorando e como muda internamente, muda o exterior também. Por isso que a pessoa alcança pela fé em Jesus Cristo a vida abundante nessa terra, porque ela vai começar a plantar boas sementes e com certeza com as boas sementes plantadas os frutos serão excelentes. Então não deixe de fazer essa palavra. Como falamos agora, viva o que você nasceu para viver, seja quem você nasceu para ser. Tenha esse propósito mais do que todos nesse ano de 2026 e será uma bênção com toda certeza. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Compartilhe agora com os seus amigos e familiares nas redes sociais essa mensagem. Te abençoou e com toda certeza abençoará cada um deles. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.